O bairro de Enfield, em Londres, era o tipo de lugar onde os moradores se conheciam pelo nome. Ruas tranquilas, crianças brincando na calçada e vizinhos que, até então, jamais imaginariam que o sobrenatural poderia fazer parte de suas rotinas. Era o ano de 1977 quando Peggy Hudson, uma mãe solteira, se mudou para o número 284 da Green Street com seus 4 filhos. Eram tempos difíceis, mas ela tentava manter a harmonia da casa. Janete, com apenas 11 anos, era mais curiosa e inquieta. Margarete, com 13, ajudava nos cuidados com os irmãos menores. Durante as primeiras semanas, tudo parecia normal. Mas, aos poucos, pequenas coisas começaram a chamar a atenção. Um barulho de passos no andar de cima, mesmo com todos reunidos na sala. Objetos que pareciam ter mudado de lugar. Portas que se fechavam sozinhas, sempre que não havia ninguém por perto. A princípio, Peggy pensou que fosse o estresse ou a imaginação das crianças. Mas a frequência dos eventos aumentou. Batidas secas nas paredes, sempre no meio da noite. Gavetas abertas sem explicação. Um brinquedo que desaparecia e, horas depois, reaparecia no meio do corredor. Numa noite, enquanto tentavam dormir, Janete chamou a mãe assustada. Disse que sua cama estava tremendo sozinha. Peggy entrou no quarto, acalmou a filha e disse que era só um pesadelo. Mas, quando ela mesma testemunhou a cama deslizando alguns centímetros pelo chão, algo mudou. A partir dali, a atmosfera na casa ficou estranha. Era como se o ar estivesse mais pesado. O olhar das crianças denunciava o medo constante. Na manhã seguinte, Peggy comentou o episódio com o vizinho, Vic Nottingham, um homem simples e cético, que decidiu ir até a casa para conferir. Ao entrar, ouviu batidas secas, como se viessem de dentro das paredes. Ele verificou tudo, mas nada foi encontrado. O som persistiu. A inquietação se espalhou pelo bairro. Outras pessoas foram chamadas para testemunhar. Algumas saíram abaladas, incapazes de explicar o que tinham ouvido. E foi só o começo. Na noite seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceria. Naquela noite, o silêncio habitual da Green Street seria quebrado de forma definitiva. Era por volta das 11 da noite quando Peggy e suas filhas foram acordadas por sons secos e ritmados. 3 batidas, sempre 3, vindas da parede ao lado da cama de Janete. Ao acender a luz, a mãe, ainda sonolenta, tentou tranquilizar a filha, até ver a peça de mobília deslizar alguns centímetros, sozinha, sobre o chão de madeira. Assustada, Peggy correu até a casa dos vizinhos de Nottingham, pedindo ajuda. Vic, mesmo sem acreditar nessas coisas, decidiu acompanhar a família de volta para casa. E foi aí que tudo mudou. Ao entrar no imóvel, o ambiente estava estranhamente gelado, mesmo sendo uma noite amena. Assim que Vic se aproximou da sala, ouviu as mesmas batidas secas, 3 pancadas, que vinham, nitidamente, da parede. Ele a tocou, buscou algum encanamento, algum problema estrutural, mas nada havia ali. Naquele momento, a vizinha Peggy Nottingham também ouviu os sons e notou algo estranho no canto da sala. Uma cadeira de madeira começou a balançar levemente, sozinha. Por mais que tentassem explicar racionalmente, aquilo fugia do comum. Preocupados, decidiram chamar a polícia. Minutos depois, 2 oficiais chegaram à residência. O relato inicial falava em possíveis invasores ou algum tipo de arrombamento. Mas, ao inspecionar a casa, os policiais não encontraram qualquer sinal de entrada forçada. Enquanto preenchiam o relatório, as batidas se repetiram, dessa vez próximas à lareira. E então, um dos policiais, a oficial Caroline Hips, testemunhou algo que jamais esqueceria. Uma cadeira deslizou por alguns metros, sozinha, à vista de todos na sala. Hips examinou o objeto, verificou o chão, procurou fios, trilhos, qualquer explicação, mas não havia nada. Ela, inclusive, registrou esse evento em seu depoimento oficial, que até hoje faz parte dos arquivos do caso. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais começaram a comentar sobre uma casa onde objetos se moviam e sons inexplicáveis ecoavam pela madrugada. O que ninguém sabia, naquele momento, era que o que acontecerá ali ainda era apenas o prelúdio de algo muito maior. E foi exatamente na noite seguinte que as manifestações físicas começaram. A família Hudson mal conseguiu dormir naquela noite. As crianças dividiam o mesmo quarto, enquanto Peggy se mantinha alerta na sala, sem saber o que esperar. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã, quando os sons começaram outra vez. Dessa vez, não foram apenas batidas. Janete,
que tentava dormir, sentiu a cama tremer sob seu corpo. Assustada, gritou pela mãe. Quando Peg entrou no quarto, encontrou a menina encolhida em um canto, com os olhos arregalados. Ela apontava para a cama, que naquele instante estava parada, mas as marcas na madeira denunciavam um movimento anterior. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Os brinquedos no chão começaram a se mover. Um dado girou sozinho, como se lançado por mãos invisíveis. Uma pequena boneca tombou e deslizou alguns centímetros. As outras crianças assistiram em silêncio, paralisadas de medo. Naquela mesma noite, os vizinhos Nottingham, ao perceberem as luzes acesas pela madrugada, foram até a casa e presenciaram os fenômenos. Novamente, ouviram os sons de batidas e passos no andar de cima, mesmo sem ninguém lá. Foi aí que Peg tomou a decisão de buscar ajuda fora do bairro. Ela entrou em contato com a imprensa local, acreditando que, se mais pessoas vissem o que acontecia, alguém poderia oferecer uma explicação. O jornal Daily Mirror enviou um repórter, Douglas Bense, e um fotógrafo, Graham Morris, para acompanhar o caso. Ambos chegaram céticos. Mas, enquanto faziam perguntas, algo inesperado aconteceu. Um pequeno objeto foi arremessado de um canto da sala em direção a eles. Morris, tentando capturar qualquer evidência, posicionou sua câmera. E então, a cadeira ao lado de Janete se moveu bruscamente, sozinha. Morris conseguiu tirar uma foto segundos depois, capturando o terror estampado no rosto das crianças. Mas o que realmente marcou aquela noite foi o relato da própria Janete. Ela disse que, por um instante, sentiu como se alguém se sentasse em sua cama. Um peso invisível, pressionando o colchão. E que sussurros, em uma voz rouca, diziam seu nome. Os jornalistas deixaram a casa naquela madrugada sem conseguir explicar o que tinham presenciado. E o que parecia assustador, estava prestes a se tornar impossível de ignorar. A partir do dia seguinte, a história ganharia o país, e profissionais do oculto entrariam em cena. Com os relatos se espalhando, a casa na Green Street se tornou um ponto de curiosidade local. Mas entre os curiosos, também chegaram aqueles que levavam o fenômeno a sério. Foi então que o caso chamou a atenção da Society for Psychical Research, uma das organizações mais antigas dedicadas ao estudo de fenômenos inexplicáveis. Dois de seus mais renomados membros, Maurice Grossi e Guy Lyon Playfair, decidiram investigar. Grossi havia perdido a filha pouco tempo antes e se interessava por casos sobrenaturais, enquanto Playfair era um cético assumido, embora curioso o suficiente para testemunhar os acontecimentos de perto. Logo na primeira visita, os investigadores notaram o comportamento nervoso das crianças e a tensão latente na casa. Eles posicionaram gravadores, câmeras e dispositivos de detecção de movimento em vários pontos do imóvel. Naquela madrugada, as manifestações não decepcionaram. Os gravadores captaram sons de batidas, arranhões e sussurros ininteligíveis. Um dos objetos mais pesados da sala, uma mesa de madeira, moveu-se lentamente diante de Grossi e Playfair. Nenhuma corda, nenhum mecanismo, nada que justificasse aquilo. E então, Janete começou a apresentar um comportamento ainda mais estranho. Ela dizia que sentia uma presença ao seu lado, constantemente. Em certo momento, relatou ouvir uma voz que ninguém mais escutava. Grossi decidiu testar. Pediu que todos saíssem do cômodo, deixando apenas Janete e um gravador. Ao ouvir a fita depois, o que captaram foi uma voz grave e rouca, que parecia vir da própria menina, mas sem que ela abrisse a boca. A voz se apresentou como Bill e disse ter morado naquela casa anos antes. Pesquisando os registros locais, Maurice Grossi descobriu que, de fato, um homem chamado Bill Wilkins havia falecido na residência, anos antes da chegada da família Hodgson. A causa: complicações de saúde, exatamente na poltrona da sala, a mesma que, desde o início, se movia sozinha. Essa descoberta deu novo fôlego à investigação e ampliou o interesse da mídia. Mais jornalistas, curiosos e estudiosos passaram a frequentar a Green Street. Mas junto com a atenção vieram as dúvidas e acusações. Muitos começaram a questionar: aquilo seria real ou apenas uma encenação muito bem arquitetada? E o que aconteceria na noite seguinte colocaria todos à prova. A tensão na Green Street atingia o ápice. A cada noite, novos fenômenos aconteciam, desafiando a compreensão de todos os presentes. Mas nada se compararia ao que estava prestes a acontecer naquela madrugada. Maurice Grossi decidiu passar a noite na casa, junto com o fotógrafo Graham Morris, determinado a registrar qualquer atividade. As crianças foram colocadas para dormir no mesmo quarto, e os equipamentos,
posicionados em pontos estratégicos. Por volta das 2:30 da manhã, o silêncio foi rompido por um estrondo. Todos correram para o quarto das meninas. Lá, Janete estava caída no chão, ofegante, apontando para a cama. Ela afirmava ter sido levantada no ar e arremessada. Céticos, os presentes arrumaram a cama e pediram para que ela se deitasse novamente. Momentos depois, ouviram um barulho abafado, e quando abriram a porta do quarto, Janete estava no ar, a cerca de meio metro do chão. Graham Morris, preparado, conseguiu capturar uma sequência de fotografias. Nelas, Janete aparece suspensa, com o corpo enrijecido e os cabelos flutuando, como se uma força invisível a erguesse. Os registros chocaram a todos. Maurice Grossi, que até então mantinha cautela, admitiu: aquilo era algo que desafiava qualquer explicação convencional. Mas não parou por aí. Na mesma noite, os gravadores captaram novamente a voz grave, apresentando-se como Bill Wilkins. Dessa vez, a voz respondeu perguntas simples feitas por Grossi, citando detalhes da casa e da morte de Wilkins que Janete jamais poderia conhecer. Essas gravações, posteriormente analisadas por especialistas, mostraram características vocais impossíveis para uma menina de 11 anos, incluindo ressonâncias próprias de cordas vocais masculinas envelhecidas. Com os registros em mãos, os investigadores acreditavam ter, finalmente, evidências irrefutáveis de que algo inexplicável ocorria naquela casa. Mas como sempre acontece nesses casos, a exposição atraiu também os críticos. Veículos sensacionalistas passaram a sugerir que as crianças estariam forjando tudo, que seria uma armação bem elaborada para chamar atenção. Os Hodgson se viram então no centro de uma batalha entre ceticismo e o sobrenatural. E na noite seguinte, um visitante inusitado mudaria tudo. Com o caso ganhando manchetes, um nome surgiu em meio à polêmica: Rei Alan, um conhecido ilusionista e cético, famoso por desmascarar supostos fenômenos sobrenaturais. Desafiado por um jornal londrino, ele se ofereceu para visitar a casa e provar que tudo não passava de truque. Os Hodgson aceitaram. Maurice Grossi, apesar de contrariado, sabia que, para manter a seriedade da investigação, precisariam permitir a presença de céticos. Na noite em questão, Alan chegou acompanhado de jornalistas e um técnico de áudio independente. A tensão na casa era palpável. As crianças foram instruídas a permanecer nos quartos, e a casa foi cuidadosamente inspecionada em busca de fios, dispositivos escondidos ou mecanismos. Nada foi encontrado. A noite avançava sem grandes manifestações, até que, pouco antes das 2 da manhã, o mesmo padrão de batidas retornou, desta vez, tão fortes que chegaram a fazer as molduras nas paredes balançarem. Alan, ainda incrédulo, subiu sozinho ao quarto de Janete e pediu permissão para ficar a sós com ela por alguns minutos. Maurice Grossi, desconfiado, posicionou um gravador oculto no corredor. Minutos depois, Alan desceu as escadas pálido. Segundo ele, enquanto conversava com Janete, uma das cadeiras deslizou alguns centímetros sozinha, e um som rouco, vindo de lugar nenhum, pronunciou o nome dele. No gravador, foi possível ouvir o som arrastado da cadeira e uma voz sussurrada dizendo: "Hey, Alan." O cético deixou a casa naquela madrugada sem fazer declarações. No dia seguinte, recusou-se a participar de entrevistas, alegando que algumas coisas são melhor deixadas onde estão. Esse episódio serviu para reforçar a percepção de que mesmo os mais incrédulos, diante daquilo, se sentiam impotentes. A família Hodgson, antes acusada de forjar os fenômenos, agora via parte da opinião pública voltar a seu favor. Mas as manifestações não cessaram. Pelo contrário, Janete começou a apresentar episódios de sonambulismo e amnésia parcial. A menina acordava em locais diferentes da casa, sem se lembrar de como chegou ali. E os objetos continuavam a se mover, batidas e vozes continuavam a surgir, como se a entidade ganhasse força a cada visita, a cada olhar desconfiado. E então, veio a noite mais aterrorizante de todas. A noite de 26 de agosto de 1978 ficou marcada como a mais sombria de todo o caso Enfield. Maurice Grossi, Guy Playfair e a própria imprensa já haviam testemunhado episódios inexplicáveis, mas nada os prepararia para o que estava por vir. Pouco antes da meia-noite, a casa parecia tomada por um silêncio opressivo. Nem os vizinhos próximos relatavam sons. Era como se todo o quarteirão estivesse preso em uma espera angustiante. Janete foi colocada para dormir no quarto das irmãs, e os investigadores decidiram monitorar a sala, a cozinha e o corredor principal. Por volta das 2 da manhã, as batidas começaram.
Primeiro, suaves, depois, aumentando de intensidade, vindas das paredes e do teto. A televisão, desligada, ligou-se sozinha, exibindo apenas estática. De repente, um dos crucifixos pendurados na parede da sala caiu no chão. O relógio parou. E sem aviso, um estrondo fez a comoda do quarto de Janete se deslocar mais de 1 metro, sozinha, contra a porta, trancando-a por dentro. Ao arrombarem a porta, encontraram Janete levitando, os olhos revirados, e a voz grave ecoando pela casa. Ela pronunciava frases desconexas. A casa, o lago, a cadeira. Guy Playfair tentou alcançá-la, mas foi lançado contra a parede por uma força invisível, testemunhado por Maurice Grossi e outros presentes. Enquanto isso, a temperatura na sala caiu subitamente. Um dos termômetros marcava quase 5 graus Celsius, algo impossível para o verão londrino. As velas apagaram-se. Nesse momento, a voz, identificada como Bill Wilkins, se manifestou novamente através de Janete. Todos devem sair, ou irão comigo. O clima era de terror absoluto. As crianças choravam. A mãe, Margarete, gritava desesperada. Os investigadores decidiram evacuar a casa temporariamente. Lá fora, as manifestações cessaram como se nada tivesse acontecido. Foi a primeira vez que todos concordaram. Ali havia algo que nenhum estudo ou teoria poderia explicar. Aquela noite, que deveria encerrar as investigações, apenas reforçou o mistério. Os fenômenos pareciam inteligentes, como se a entidade controlasse a intensidade e os momentos em que se manifestava, conforme a resistência ou ceticismo daqueles ao redor. Mas o destino da família Hodgson e da casa na Green Street ainda guardava um último segredo. Nos dias que se seguiram à noite mais sombria, a família Hodgson decidiu abandonar a casa temporariamente. Maurice Grossi e Guy Playfair, embora exaustos e abalados, continuaram a analisar o material coletado. Foram horas de gravações, fotografias e depoimentos que, mesmo sem uma explicação plausível, formavam um dos relatos paranormais mais bem documentados da história moderna. Mas havia algo que ninguém havia notado. Ao revisar uma das últimas fitas de áudio, gravada sem que os moradores soubessem, Grossi percebeu sons ao fundo. Uma sequência de 3 batidas repetidas, seguidas de uma respiração rouca, e, então, uma voz, quase imperceptível, dizendo: "Nunca fui embora." Intrigado, decidiu investigar os registros públicos da propriedade. E foi então que a história tomou um rumo inesperado. O número 284 da Green Street não havia sido palco de apenas um falecimento. Décadas antes, em 1935, outro morador havia falecido ali em circunstâncias obscuras, um homem chamado Albert Kenner, que, segundo relatos da época, sofria de transtornos mentais e acreditava ouvir vozes dentro da casa. Seus diários pessoais, arquivados no conselho local, descreviam fenômenos idênticos aos relatados pelos Hodgson: batidas, objetos movendo-se e uma voz masculina ameaçadora. Nos registros, Kenner mencionava: "A cadeira ainda balança, ele me observa." E o mais perturbador, descrevia sonhos com um homem velho que se apresentava como Bill. O nome, antes atribuído apenas à voz captada através de Janete, já assombrava a casa muito antes dos Hodgson se mudarem para lá. Essa revelação mudou a perspectiva de todos. O que se acreditava ser o espírito de Bill Wilkins, falecido anos antes no local, poderia, na verdade, ser apenas uma face de algo mais antigo. Uma manifestação recorrente, que atravessava décadas, assumindo formas e vozes. A casa foi abandonada meses depois. A família Hodgson se mudou definitivamente. Os fenômenos cessaram, ou assim pareceu. Anos mais tarde, vizinhos relataram novamente batidas e sons vindos do número 284. Mas ninguém jamais permaneceu tempo suficiente para descobrir o que ou quem estava ali. O caso Enfield, até hoje, divide opiniões. Mas para quem esteve naquela casa, a dúvida nunca mais deixou de existir. O caso de Enfield permanece até hoje, como um dos relatos paranormais mais debatidos e controversos da história moderna. Foram mais de 30 testemunhas, gravações de áudio, fotografias e relatos documentados, registrando fenômenos que desafiam qualquer explicação racional. Maurice Grossi e Guy Playfair dedicaram anos de suas vidas a tentar compreender os eventos daquela casa, enfrentando o ceticismo da comunidade científica e os olhares desconfiados da opinião pública. A história da família Hodgson se tornou tema de livros, documentários e até filmes. Mas há algo que essas adaptações raramente conseguem transmitir: o terror genuíno de viver, noite após noite,
em um ambiente onde a realidade se mistura com o inexplicável. E por mais que as vozes tenham se calado, os ecos daquela casa, no número 284 da Green Street, continuam a intrigar pesquisadores e curiosos até hoje. Talvez o mais perturbador nesse relato não seja a confirmação ou a negação do sobrenatural, mas a incerteza que ele carrega. Porque, no fundo, o verdadeiro terror reside naquilo que não conseguimos explicar. E se, por algum motivo, você estiver passando por Enfield em uma noite silenciosa e ouvir 3 batidas secas e compassadas, vindas de algum lugar que deveria estar vazio, talvez, só talvez, ele ainda esteja por lá. Comente o que achou e nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.